os novos alunos estão tendo que fazer 180 horas, se não me engano. Então, eu não tô sabendo, agora eu não tenho mais acesso a essas informações, né? A turma anterior à minha foi 120 horas. É que era... A minha turma são 150. E se eu não me engano, as próximas turmas agora já estão. Acho que é o Totti me falou, se eu não me engano, que no portal do aluno dele já está constando 180 horas complementares para fazer. Então, é importante ficar atento. Desde que eu entrei na faculdade, na verdade, eram 120 horas, né? E normalmente era eu que lançava, na época que eu estava na coordenação. Então, era bem mais tranquilo, porque, na verdade, eu lançava essas visitas técnicas que a gente faz, lançava as propags, esses projetos, podcast, né? E coisas do tipo, né? Mas é importante todos ficarem atentos, porque, na verdade, atividade complementar é para qualquer curso, né? E aí já irem subindo também essas informações. Falei para o Alisson no que eu puder, por exemplo, essas lives que a gente tem feito já são uma forma aí da turma pegar certificado, a gente vai trabalhar isso e já vai complementando essas horas, né? Eu deixei a live salva nos stories, então quem tiver Instagram e quiser dar uma olhada depois vai estar disponível também. Eu vi que algumas pessoas deram um oi durante essa live, né? Então, depois me mandem o nome completo de vocês, porque aí eu falei pro Alisson que eu mesmo vou providenciando esses certificados, tá? E aí, agora é ele que tem que assinar, né? Mas aí eu passo para ele, ele assina, e aí a gente devolve para vocês, tá? E aí, quem Pri, participou? Oi. deixa eu aproveitar, já que tu tocou no assunto, deixa eu te fazer uma pergunta. O Propag que a minha turma fez foi o de 2018. Tu ainda estavas na coordenação à época. Tu não consegue certificação dessas horas para A minha gente turma? consegue 10 das anteriores também, tá, Alexandre? Já falei isso com o Alisson também. É que antes, na verdade, eu usava o próprio material de divulgação para validar, né? E aí agora vocês precisam do certificado realmente, e até Sim. aquelas fichinhas que a gente distribuía eram aceitas também. Acho que talvez por ser mandado Aquelas. pelo coordenador. Aqueles cartõezinhos que vocês assinavam todos os dias, E, eu tentei subir, só que ele não tem comprovação de horas nem nada, né? Aí eles negaram. não, mas eu já conversei isso com eles, eu vou. Na verdade, da sua turma a gente tem que dar uma corrida, mas como são poucos, é mais fácil, né? São 4, eu acho. Uhum. Então, eu vejo com o Alisson, porque na verdade não só o que vocês organizaram, mas os anteriores que vocês participaram também têm validade, né? Eu tento ver como é que a gente faz isso para facilitar, né? Com essa quarentena toda aí, a gente acaba mudando um monte de plano e de forma de se organizar, né? A gente, na verdade, não vê a hora de se passar, mas enfim, né? Mas depois, quem puder dar uma olhada, hoje a gente está com poucos alunos aí ainda, né? Não sei se a turma vai entrar, eu cheguei a avisar que eu já estaria por aqui. Acho que eu vou mandar uma mensagem lá no multiplicador, deixa eu ver se eu mandei. Mandei já, vou mandar no outro. Bom, e aí, conforme a turma for entrando, a gente vai continuando. Hoje, na verdade, a nossa aula, ela trata de e-mail marketing e mala direta, tá? São recursos, na verdade, ambos são recursos ainda muito utilizados pelas empresas, principalmente quando são empresas de varejo, né? Mas que a gente precisa saber usar com certa cautela também, até para que a gente não fique a empresa chata da situação, né? Tem algumas pessoas que já deixaram de acreditar em mala direta, tem inclusive clientes que já não valorizam mais tanto assim a mala direta. Oi. Não, desculpa, Pri. Ah, Pensei alto. tá. Mas, enfim, a gente tem que entender que, na verdade, todas as nossas estratégias de marketing, de uma forma geral, seja para o ambiente digital ou para o meio offline, elas precisam ser pensadas em função das características do cliente, né?
E, na verdade, é como a gente já até comentou em outras situações, não existe fórmula mágica. Então, não adianta a gente fazer um plano com várias plataformas aí a serem utilizadas, achando que a gente vai conseguir usar da mesma forma para todos os clientes que a gente atende, que na verdade não é bem assim, né? E e-mail marketing, na verdade, para a grande maioria dos alunos aí que são mais novinhos, vocês devem estar acostumados mais a lidar com e-mail marketing do que a própria mala direta, né? A mala direta, na verdade, que a gente teria como desvantagem principal é o custo, né? A mala direta é uma mídia offline, a gente precisa da impressão, a gente precisa dos correios. Em alguns casos, ela envolve brindes, envolve media kit, né? Dependendo do propósito aí da mala direta. E mesmo quando a gente lida com os correios, existe uma forma bem específica para a gente poder enviar esse material, né? Para vocês terem uma ideia e compartilhando até situações que a gente passa. O primeiro cliente que eu atendi pelo escritório, que toda a responsabilidade aí de estratégia e organização foi minha, eu tive um problemaço para envio da mala direta. Era um material de Natal deles, né? Que a gente ia enviar para 5.000 clientes. Então, era um número razoável aí de clientes que eram atendidos pela empresa e que, na verdade, o processo junto ao correio seria feito pela própria empresa, né? E aí, quando eles levaram esse material para os correios, o correio falou que ele não ia entregar pela forma como estava estruturada a mala direta. E eu falei, meu Deus, não é possível, né? E aí, o que é bom, às vezes, de network? A empresa entrou em contato comigo, falou, olha, o correio falou que não vai enviar, o que a gente faz? São 5.000 malas diretas para Natal, era super importante a ação, né? A minha vantagem é que eu conhecia o gerente de uma das unidades de correio daqui de São José. Liguei para ele, né? Falei, olha, fulano, precisa enviar um material assim, assim, assim. Esse material precisa sair, né? E aí ele falou, não, então traz aqui que a gente vê o que houve e envia. A identificação de impresso, na época, não era mais necessária. Colocar aquele terminho, né, de material impresso. E aí foi isso que dificultou um pouco. Mas quando a gente tem contato, né, ele falou, ok, a gente envia, porque a gente não usou envelope, né? O envelope era a própria mala direta, né? E aí, na verdade, a vantagem foi ter um contato lá dentro e que, na verdade, me facilitou isso e a gente acabou fazendo esse material chegar em todos os clientes, né? Mas são desafios aí que a gente tem e que, na verdade, a gente não pode perder esse tipo de material e é um material em que a gente não pode atrapalhar prazos, né? Então, a mala direta, ela tem isso de desafio, né? Ela tem um custo que é mais alto, ela tem esses desafios junto ao correio para que esse material chegue nas mãos das pessoas de forma correta, né? Diferente do e-mail marketing, que seria a mala direta trabalhada no meio digital, né? Então, o principal Oi, diferencial... Pri. Oi, quem entrou aí? Deu oi, não vi? É o Marcos. Oi, Marcos. Mas, enfim, eu estou falando para a turma sobre e-mail marketing e mala direta, tá? Então, a principal vantagem do e-mail marketing é justamente essa. A gente, em muitos dos casos, a gente não tem um custo extra para que teoricamente, né? Para que esse material seja trabalhado. Agora, o que a gente conta de custo? A gente precisa pensar na hora do profissional, né? Quanto custa para mim o profissional que vai desenvolver esse material e, de certa forma, a gente tem estrutura de empresa, né? De internet, enfim, toda a estrutura física que toda empresa precisa, mas entra de forma mais fácil no fluxo das atividades da empresa, né? A gente não tem, por exemplo, essa questão da empresa ter que se identificar numa mala direta, de ser um serviço regulamentado, que a gente tem custo da correspondência, da impressão, né? Então, a vantagem principal do e-mail marketing é essa, né? Agora, por outro lado, o e-mail marketing ele tem a questão, muitas das vezes, da falta de identificação. Então, a gente tem que ter um cuidado em como a gente como a gente trabalha as mensagens que a gente vai enviar através de e-mails, né? A gente vê muita falha, principalmente quando as pessoas compram bases de e-mail prontas
e que, na verdade, trabalha um perfil que não necessariamente se identifica com a empresa, né? Então, uma das principais desvantagens é essa, ou seja, como que eu vou iniciar um projeto de mala direta, de e-mail marketing, desculpa, se eu não tenho uma base de clientes cadastrada, né? Então, muitas das pessoas acabam errando por conta disso, e aí, ao invés da gente trabalhar de forma positiva a imagem de uma empresa, a gente acaba se posicionando de uma forma que fica ruim junto a determinados perfis aí de público que poderiam ser trabalhados. Para vocês terem uma ideia, por que disso também das pessoas terem uma certa restrição com o e-mail marketing? 60% dos e-mails que as pessoas recebem por dia são spam ou vírus, né? Então, a gente já tem aí essa tendência de uso inadequado de e-mail por determinados perfis de pessoas, que eu ia chamar de profissionais, mas que não são necessariamente profissionais, né? São pessoas que estão aí, às vezes, para bagunçar a internet realmente, né? E isso faz com que muitas das vezes um e-mail de uma empresa que poderia ser importante para essa pessoa seja apagado também, se a pessoa identifica aquilo como um spam, né? Ou mesmo com uma possibilidade de vírus, tá? E aí, em relação a riscos dessa ferramenta, né? Na verdade, o risco seria justamente desse público deletar as mensagens que são recebidas, né? Identificando normalmente como uma possibilidade de spam, ou seja, de uma mensagem que eles não gostariam de receber, né? Então, o principal risco seria isso, e mesmo a falta de tempo das pessoas de lerem uma infinidade de mensagens que a gente sabe que as pessoas recebem aí todos os dias, né? E aí, muitas das vezes, a gente não é efetivo na nossa comunicação, porque a gente vai ser mais um em 1 trilhão de mensagens que as pessoas recebem. E aí, até para isso, a gente precisa pensar estrategicamente, né? Ou seja, qual o melhor dia, qual o melhor horário que a gente pode trabalhar uma comunicação através de e-mail marketing que faça esse material chegar aí até as pessoas e que a gente garanta o mínimo de eficiência na ferramenta que está sendo utilizada, tá? E aí, falando sobre spam, né? Não sei se vocês sabem, eu vou só baixar um pouquinho minha câmera. Eu não sei se vocês sabem, mas o termo spam veio de um programa de humor americano, tá? São essas mensagens enviadas por e-mail quando o internauta ele não solicita isso, né? E, na verdade, ficou conhecida por serem mensagens que apareciam na tela das pessoas com propagandas que a gente não autorizava, né? Então, são situações que a gente vê aí desde o início de quando a internet, na verdade, se popularizou, né? E que as pessoas passaram a ter isso em casa. Só que o spam ele é visto de forma extremamente negativa. Ele só continua sendo usado porque quando é um spam vindo de um hater ou de um spammer da vida, né? Para eles, um hater não, desculpa, gente, um hacker. Para eles, na verdade, por mais que o retorno seja muito baixo, eles acabam enviando uma mensagem para um número muito grande de pessoas, né? E aí, por que que o spam também não é bacana para ser trabalhado por uma empresa, né? Então, comprar, de repente, essas bases de e-mail com 1 trilhão de e-mails. Porque a gente acaba tendo resposta, quando a gente envia isso em forma de spam, a resposta é de 0,005%, né? Em relação a leitores, em relação a pessoas que realmente abririam essas mensagens. Então, isso acaba sendo um número muito baixo. Para vocês terem uma comparação, seria o equivalente à resposta de 50 pessoas que leem aquela mensagem, num total de 1 milhão de mensagens enviadas. Ou seja, se eu trabalho um e-mail marketing com características de spam, ou seja, comprei uma base de e-mails e quero tentar aumentar meu público, para cada 1 milhão de e-mails enviados, a gente tem retorno de 50. Então, é muito pouco, né? Por isso que trabalhar dessa forma, a gente acaba não sendo efetivo, e por isso que, na verdade, quem mantém a estrutura de spam acabam sendo os spammers e os hackers aí, que fazem uso disso com fins que não são aqueles mais adequados ou esperados, né? Então, tomar cuidado com essas listas de e-mail que muitas das vezes as pessoas acabam comprando achando que isso vai poder ajudar a empresa delas.
tá? Não que não tenham listas que não possam ser compradas e adquiridas, tá? Mas a gente acaba sendo menos efetivo. E aí tem esse lado também antiético, né? Porque o ideal é que a mensagem seja enviada para pessoas que realmente se posicionaram de forma, olha, eu quero receber a comunicação da sua empresa, né? E aí, para isso, assim, o que a gente tem, além de não ser ético, trabalhar essas situações, tá? Então, desvantagens de spam. A questão dele ser mal visto, né? Então, na grande maioria dos casos, as pessoas acabam vendo spams como algo que seja relacionado a um vírus ou a algum golpe, né? E, gente, tomem muito cuidado, sabe? Por mais que a gente fale sobre isso, que eu vejo de gente, assim, às vezes até de mercado já, que caem nesses golpes mais bobos do mundo. Golpe, às vezes, até de contratação de emprego. Então, por exemplo, para quem estava na live aí comigo e com o Paulo agora, Paulo, ele mora em Portugal, ele trabalha lá, né, e está fazendo o mestrado dele lá também. E muitas pessoas, muitas das vezes, têm esse sonho, né, de morar em outro país e tudo mais. O que eu mesma já recebi de mensagem de empresa, e para quem tem perfil de LinkedIn, na verdade, a gente acaba ficando exposto a isso, mas o que eu já recebi de empresa falando assim, olha, o seu perfil é interessante, eles fazem papel timbrado, sabe? Fazem toda uma carta assim mostrando o seu perfil é interessante para a nossa empresa, vem trabalhar nos Estados Unidos. Eu já recebi uma vez como se fosse da GE para trabalhar nos Estados Unidos, como se eles tivessem achado meu perfil no LinkedIn. E aí, no final de uma das cartas, eles colocam, olha, você precisa depositar um valor X para custear situação XYZ de documentação, de coisas assim. Gente, isso é a coisa mais absurda do mundo e as pessoas caem, né? E eu já vi pessoas trazerem situações parecidas com elas, outras piores ainda que vocês já devem ter visto, tipo, ai, ganhei numa loteria X do país Y, mas não consigo pegar esse valor, eu preciso que você deposite um valor X e aí depois eu divido o valor com você. Sabe? Essas coisas bem absurdas. Então, a gente vê que muitos desses golpes acontecem por aí ainda e tem que ter um cuidado, né? Então, para que a gente não trabalhe a comunicação de e-mail marketing dos nossos clientes com características de spam, porque as pessoas elas já se depararam muito com situações como essas e aí a gente acaba entrando em descrédito, né? Como eu falei para vocês também, a questão de não gerar resultado, né? Então, o que a gente vê de retorno é de 0,005% das pessoas que respondem a esses e-mails, né? Então, trabalhar um e-mail marketing em forma de spam também não é produtivo para nenhum tipo de empresa, tá? As plataformas de e-mail, elas possuem estrutura para detectar essas mensagens e classificá-las como spam. Então, vocês já devem ter percebido isso nos e-mails de vocês também, né? E a partir do momento que aquilo é detectado como spam, a própria plataforma ela acaba eliminando isso do inbox, né, da caixa de entrada das pessoas. E são e-mails denunciáveis, né? E aí que depois, por exemplo, não foi spam que eu enviei, tá, gente? Mas só para vocês terem ideia de como funciona. Eu já tive uma vez problema de um dos clientes que mandava muito e-mail através do Outlook. E aí o servidor de hospedagem do site e do e-mail deles bloqueava eles toda hora, mostrando, olha, você está mandando aí, ele mandava cada e-mail em bloco de 50 pessoas que iriam receber a mensagem, né, de 50 receptores, e ele mandava tipo 1.000 e-mails. E aí, quando chegava próximo de enviar esses 1.000 e-mails, o sistema bloqueava e começava a mandar um monte de resposta de volta falando que os e-mails não eram recebidos, tá? Então, o Outlook não é plataforma para enviar e-mail, tá? Por mais que seja o e-mail cadastrado na plataforma do Outlook. Então, procurar usar plataformas de e-mail marketing, que elas são estruturadas para fazer esse tipo de serviço, né? E isso acaba acontecendo, na verdade, quando os clientes não escutam o que a gente está falando, né? Então, eu procuro orientar sempre. Muitos dos e-mails marketing que eu trabalho são enviados por mim ou por pessoas, às vezes, que trabalham ou trabalharam comigo. Procuro utilizar, por exemplo, o MailChimp
ou Benchmark Mail, tá? Essas são as duas principais plataformas que eu uso para envio de e-mail marketing, até porque são plataformas que enviam esses e-mails já com estrutura de HTML, deixam o envio mais leve, né? Mesmo para a pessoa abrir, o envio é mais leve, e a gente não tem esse problema de ser bloqueado por um servidor ou mesmo de ter um retorno muito grande de mensagens, né? Por fazer uso de plataformas inadequadas para envio de e-mail, tá? E aí, em relação a retorno, né? Então, fatores assim que ajudam para quem vai trabalhar esse tipo de estrutura. A gente tem que pensar muito em como foram adquiridos esses endereços de e-mail, tá? Então, se for através de uma base comprada de e-mails já existentes, enfim, que foram adquiridos aí, existem várias empresas, vocês talvez já tenham recebido isso, né? Vendo 10 milhões de e-mails. Só que a maioria desses e-mails não são nada para a nossa empresa, né? Até porque às vezes vem e-mail que é de outro país, vem e-mail de pessoa que nem acessa mais aquele endereço de e-mail, então a gente tem que ver como que foram adquiridos esses e-mails, né? Para que eles realmente tenham validados. Adequar a lista que a gente vai usar de e-mails, a mensagem que a gente vai transmitir, né? Até por isso é muito mais interessante a gente ter um canal de newsletter no site da empresa e aí adquirir os e-mails das pessoas através desse canal. E aí a gente já entende muito mais o perfil também das pessoas para quem a gente vai direcionar a nossa mensagem, principalmente se a gente consegue fazer uma pesquisa além do e-mail, né? Então, trabalhar a linguagem de forma adequada, né? Que esse público consiga compreender o que a gente está transmitindo como mensagem, que as cores sejam adequadas, o tipo de elementos visuais, ícones, imagens, ilustrações também adequados ao perfil do público, tá? E pensar na periodicidade de envio, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que tomar cuidado para a gente não ser o chato do e-mail marketing. Agora, empresas de varejo, dependendo do perfil da empresa, se a gente pegar empresas como Submarino, Americanas, Casas Bahia, enfim, todas essas grandes empresas, elas trabalham um fluxo absurdo de mensagens diárias, muitas através de remarketing, né? Que são aquelas situações em que a pessoa fez a busca de determinado produto, não comprou, e aí a empresa traz estratégias específicas para esse público, né? Mostrando, olha, a gente viu que você buscou tal produto, esse produto está te esperando, né? E cria todo um blá 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 em cima disso. E na verdade, estratégia de remarketing às vezes é super bacana de ser trabalhada, tá? Eu, por exemplo, eu sou a pessoa da internet, né? Já comprei celular com valor muito mais baixo por conta de uma estratégia de remarketing, tá? Eu sou a destruidora de celular também, então de vez em quando tem que trocar, né? Mas sempre faço dessa forma. Então faço a busca. O Alexandre está rindo de mim. Eu destruo mesmo, viu? De detonar a tela, né? Mas faço a busca e aí eu nunca compro de uma vez só, né? Eu espero vir essas estratégias de remarketing que eu sei que as empresas usam e eu sei que muitas das vezes eles trabalham valores muito melhor que essas Black Fridays da vida que a gente vê por aí, né? Então, se a gente está do outro lado, na verdade, se a gente está do lado da empresa e a gente que trabalha as estratégias, a gente tem que pensar isso também, né? Qual a periodicidade que a gente vai trabalhar essas mensagens e, se possível, trabalhar essas estratégias de remarketing que a gente acaba a gente acaba direcionando muito mais os esforços para as pessoas que a gente sabe que tendem a adquirir os produtos que são divulgados, tá? E aí, como que a gente mede o sucesso disso, tá? Se a gente faz uso, então, de plataformas como essas que eu falei para vocês, o MailChimp ou o Benchmark Mail, não sei, de repente, se alguém usa alguma outra e queira compartilhar também, isso é bacana sempre da gente compartilhar, a gente consegue mensurar todos esses dados, né? Então, a gente consegue identificar, assim, como dados mais globais, quantos e-mails foram enviados, e aí quantos e-mails foram lidos ou quantos foram deletados, né? Ou e-mails Bom, se a gente sabe quantos foram lidos, a gente sabe quantos foram não lidos, né? Mas a gente consegue traçar aí a gente consegue mensurar, na verdade, né, um pouco dos resultados que esses e-mails podem trazer para a empresa com a qual a gente se relaciona ou com
com a empresa em que a gente atua, né? E aí a gente também, um outro fator que a gente precisa considerar é a questão de garantir o retorno comercial sobre os e-mails enviados. Na verdade, isso aí é uma situação que a gente não consegue identificar assim que a gente começa a trabalhar com uma empresa, né? Mas é importante que a gente procure adotar pesquisas para identificar de onde as pessoas vieram para comprar o nosso produto, né? Se é um e-commerce, por exemplo, isso é mais fácil, porque pelo e-commerce a gente consegue mensurar quantos por cento vieram através do e-mail marketing, ou vieram através de um site de busca, ou vieram através de um acesso direto, né? Então, no e-commerce a gente consegue mensurar isso com mais facilidade. Agora, se é uma loja física, para que eles procurem questionar como que ficou sabendo da empresa, né? Ou como ficou sabendo do produto ou de uma promoção que foi anunciada, para que a gente realmente veja o retorno comercial desses e-mails que foram enviados, tá? E aí, um outro fator que a gente considera, então, de onde deve vir o meu mailing, né? Então, existem empresas, sim, que vendem mailings, que elas chamam de qualificados, ou seja, de repente, e-mails que foram testados e que eles verificam que as contas ainda estão ativas, né? Mas a gente não sabe necessariamente qual o perfil do público que recebe essas mensagens, ou qual o perfil das pessoas que são detentoras desses e-mails, né? E dependendo da empresa, se é uma empresa muito segmentada, esses e-mails não têm validade nenhuma, tá? Assim, até dando um exemplo, novamente, um exemplo real de coisas que eu já trabalhei. Antes de começar a dar aula, eu trabalhava numa empresa de equipamentos médicos, tá? Eu cuidava de toda a parte de marketing deles, né? E assim que eu entrei na empresa, eles sempre procuraram trabalhar muito o meio digital, né? E eles me passaram uma lista de e-mails que eles tinham adquirido. Só que o público da empresa era um público de médicos, principalmente médicos dermatologistas, cirurgião plástico, né? Ou seja, um público muito específico. Então, o que me vale comprar uma lista de e-mails se o meu público é muito característico, né? E eu preciso realmente direcionar para essas pessoas. Era uma relação B2B, ou seja, era uma relação entre empresas, e não entre empresa e consumidor final, né? A gente não investia nada de comunicação pensando no consumidor final. Quem fazia isso depois eram os próprios médicos, até algumas vezes com parcerias entre o médico e a empresa em que eu atuava. Mas para a gente, relacionamento era muito direcionado, né? Era um perfil muito específico de público. Então, uma das primeiras coisas que eu tive que passar para a empresa é: esses e-mails não têm validade, né? Não adianta nada eu falar sobre toda a parte técnica de um equipamento e do resultado que isso vai ter para pessoas que eu não sei nem se são o público final desse produto, né? Ou seja, aqueles que vão ser os clientes do nosso cliente. Então, a gente já começou a mudar a forma da empresa trabalhar os e-mails marketings por aí. E aí, na verdade, uma das primeiras coisas que eu fiz para a empresa foi reestruturar todo o site deles e incluir uma newsletter, né? Que aí ali sim a gente teria uma base de pessoas que se relacionavam com a empresa e, além de tudo, a gente participava muito de congresso e nesses congressos eu conseguia trabalhar toda a minha base de clientes, afinal os congressos eram justamente junto a esses médicos, né? De diferentes especialidades. Tá? Então, a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a lista de e-mails qualificados. Ok, às vezes são até e-mails que são acessados, mas qualificados para quem, né? Então, deixar aí sempre essa dúvida. E pensar também que muitas das vezes, por exemplo, uma lista de e-mail qualificado para uma empresa de varejo, talvez funcione melhor. Mas essa mesma lista de e-mail qualificado, ela vai para trocentos outros clientes. Então, são pessoas, desculpa, que elas se cansam de tantas mensagens que elas recebem, né? Pelo número de mensagens que elas acabam recebendo. E aí a gente acaba sendo mais um chato que vai mandar e-mail para essas mesmas pessoas, tá? Outro problema é a falta de identificação do consumidor quando a gente compra essas listas de e-mails mesmo tidas como qualificadas, né? Então, o ideal é, por exemplo, que a gente realize um cadastro e que no cadastro a pessoa autorize o recebimento de mensagens
E aí sim, a gente gera conteúdo através dos e-mails que são enviados, tá? Seja através de autorização para receber notícias, ou para receber informações sobre produtos, ou promoções da empresa, né? Mas a gente passa a se aproximar mais das pessoas que têm interesse em receber mensagens ou notificações sobre a empresa que a gente trabalha, e a gente acaba sendo mais efetivo em função disso também, tá? De preferência também atualizar esses mailings, tá? Eu normalmente falo que a gente precisa atualizar a cada 2 anos, por mais que a gente vá construindo essas listas de e-mail ao decorrer do tempo, existem pessoas, não sei vocês, eu não tenho, na verdade, muito esse perfil, mas existem pessoas que mudam de e-mail de uma hora para outra, né? Ou saem da empresa em que eles trabalhavam e deixam de receber por conta de terem saído da empresa e fazia uso de e-mail corporativo, né? Eu, na verdade, mudei pouco de e-mail. O meu e-mail particular, o meu e-mail pessoal, ele deve ter mais de 20 anos, fácil, tá? Antes disso, eu usava, eu acho que ninguém vai lembrar, Alexandre, pelo amor de Deus, diz que você lembra disso, que você, eu acho que talvez é um dos que conheça, mas eu usava o Zipmail. Você lembra do Zipmail? Alguém lembra? Nossa, o Zipmail, se eu não estou enganado, o Zipmail era o Terra antes, né? Ele veio Não, não, antes do não. Ele Terra. veio antes do Terra. Ele veio. Ele veio antes do Terra. Era. Eu acho que era. Eu acho que depois fundiram duas empresas e formaram o Terra, se eu não me engano. É. Eu criei meu Bah. Zipmail em 97, gente. Tem gente aí na live que não era nem nascida ainda. O... É, Essa característica eu também carrego. O meu Gmail é de 2003. Não, então. 2002. Quase aí 20 anos também, né? O meu mais antigo particular é, na verdade, hoje eu tenho vários, porque eu uso eles, inclusive, para testar e-mail marketing, né? Mas o meu mais antigo hoje é o Yahoo, que é de 2000, que foi quando eu entrei na faculdade. Eu só tenho 20 anos, né? Mas, enfim, existem pessoas com esse perfil, né, que tem aí o mesmo e-mail há muito tempo, mas é importante essa atualização, principalmente quando a gente lida com e-mails corporativos, que a gente sabe que hoje amanhã a pessoa está numa outra empresa e que ela acaba mudando de e-mail também por conta disso, né? Então é um cuidado, principalmente quando a gente trabalha B2B aí e os nossos e-mail marketings eles vão para outras empresas e não necessariamente pessoas físicas, né? Priscila? Oi, Priscila? oi, pode falar, Matheus. Desculpa interromper. Existe algum e-mail? Eu posso usar qualquer e-mail para fazer e-mail marketing ou tem alguma marca que é mais, como se diz, que tem mais credibilidade no mercado? Ou e-mail marketing não é para tanto? Não, na verdade, assim, quando a gente. Depois seria até interessante vocês se cadastrarem no MailChimp, mesmo no Benchmark Mail, tá? Para vocês entenderem a estrutura dessas ferramentas, inclusive fazerem testes. Se a gente tivesse hoje na faculdade, talvez eu levaria vocês lá para a agência para vocês conhecerem. Mas como vocês estão distantes, então procurem fazer isso aí na casa de vocês, onde vocês estiverem, tá? Que é importante que vocês conheçam. Essas plataformas, MailChimp, Benchmark Mail, a gente envia e-mail como se a gente estivesse usando o nosso e-mail corporativo ou o nosso e-mail particular, tá? O ideal, gente, que eu sempre indico é que a partir do momento que a gente está enviando um e-mail no nome de uma empresa, para que essa empresa utilize um e-mail @nomedaempresa.com.br ou .com, né? A gente vê várias empresas aí que, na verdade, eu tiro um pouco de credibilidade. Eu sou bem chata para isso de e-mail, tá, gente? Empresas que usam Gmail, que usam Yahoo para mandar informações, tá? E aí pensa só, quem é essa empresa? Né? O cara não tem um site, uma empresa que não tem um site, que não tem um endereço de e-mail próprio, né? Então eu acho que tem que ter um cuidado até para profissionalizar as atividades dela, tá? Mas se a gente usa, por exemplo, o MailChimp, ambas as plataformas a gente consegue enviar e-mails de forma gratuita e a partir do momento que a gente tem um número muito grande de e-mails para serem enviados, aí a gente passa a pagar por esse serviço, tá? Mas vou ser bem sincera, são poucos os clientes que eu tenho que eu pago
para fazer, e na verdade não sou eu que pago, é o próprio cliente que paga, né, para fazer uso dessas plataformas. E aí, quando eu faço uso da plataforma paga, eu prefiro optar pelo MailChimp. E quando eu faço uso gratuito, normalmente eu uso o Benchmark Mail, tá? Eu acho que fica melhor o e-mail final. E aí funciona da seguinte forma: a gente se cadastra, então, no MailChimp ou no Benchmark Mail ou em alguma outra plataforma, e aí a gente coloca lá o e-mail que a gente vai usar. Então, pode ser, por exemplo, se eu fosse usar o meu e-mail corporativo da faculdade, priscila.voit@anhanguera.com. Seria o e-mail que eu iria usar através dessas plataformas. Então, a pessoa que recebe a mensagem, ela vai receber a mensagem como se fosse enviada pelo @anhanguera.com. Só que esse @anhanguera.com saiu da plataforma do MailChimp ou do Benchmark Mail, tá? Então, a gente não usa um nome diferente que vai em nome de MailChimp ou Benchmark, tá? É o nosso e-mail corporativo que vai aparecer para o público. Então, cadastrei, a gente vai tendo várias etapas, então eu coloco lá qual vai ser o título da mensagem, para quem que eu vou enviar. A gente já pode cadastrar, inclusive puxar de um Excel para lá a base de e-mails que vai receber essas mensagens, né? Então, isso aí a gente consegue fazer com facilidade também, eu não preciso ficar digitando de novo o e-mail de todo mundo, e aí dá para ir aumentando essa base de dados em função dos e-mails que a gente vai recebendo também, tá? Então, eu já seleciono lá, preciso mandar, e eu, inclusive, direciono, tá? Eu vou segmentando, eu crio grupos. Então, dependendo do cliente, se eu fosse, por exemplo, pegar, inclusive na minha época de coordenação, eu fazia muito isso, tá? Eu usava o Benchmark, inclusive, para enviar e-mails de coordenação. Eu tinha lá grupos de alunos, e aí eu tinha o e-mail de todos os alunos cadastrados. Tinha grupo de professores, tinha lá o nome de todos os professores cadastrados. Tinha grupo de administrativo, e aí tinha pessoal de biblioteca, de TI. Então, se eu fosse puxar, por exemplo, para o ambiente da faculdade, a forma que eu trabalhava era dessa maneira, tá? Eu não sei se algum de vocês chegou a receber comunicado meu desse tipo, mas às vezes eu mandava mensagem com dicas, ou às vezes eu mandava, por exemplo, aí nenhum de vocês recebeu, mas quando a turma chegava na fase de TCC, eu mandava e-mail marketing com as datas de TCC e com o que precisava ser entregue, tá? E eu fazia uso dessas plataformas também para isso. E aí eu já tinha lá o meu grupo pronto. Então, eu puxava esse grupo para envio da informação, aí você coloca o título, né, informando sobre o que é, e aí a gente consegue trabalhar imagens, consegue trabalhar texto, enfim, né, e aí depende muito do propósito do e-mail. Então, as pessoas, para elas receberam um e-mail da priscila.voit@anhanguera.com, mas, na verdade, saiu da plataforma Benchmark Mail, tá? Então, se puderem, acessem aí alguma dessas plataformas, que eu acho que é importante vocês terem entendimento disso, tá? E entender que não adianta a gente ter um mailing, por exemplo, com 50 mil pessoas, mas essas 50 mil pessoas não se interessam pelo tipo de mensagem que a gente está enviando, tá? Então, que vocês realmente trabalhem de forma positiva para a empresa ou para vocês, essa base de e-mails, tá? E aí, sobre estrutura de e-mail que funciona, tá? Então, estava falando um pouco para vocês de como a gente trabalha essas plataformas, né? A mala direta, na verdade, a gente, saindo do e-mail, né, e voltando para a mala direta, quando a gente trabalha uma mala direta, a gente pode trabalhar um envelope bonito, às vezes uma caixa diferenciada, que vai um brinde dentro e tudo mais. Então, a mala direta, ela tem essa vantagem de que, quando chega na mão da pessoa, cria um impacto interessante, né? Eu não sei se vocês já chegaram a receber mala direta de alguma empresa, né? Hoje em dia a gente recebe mais conta do que mala direta, mas enfim, a mala direta, ela tem essa vantagem, né? Um material normalmente bem produzido, um material bonito que chega na mão das pessoas. O e-mail marketing, ele é um desafio para a gente, porque não tem como a gente colocar um papel de carta diferente no título da mensagem, né? E a gente vai ser mais uma entre milhões de mensagens que vocês vão receber. E aí, nesse caso, o que vai fazer muita diferença é o título, tá? Então, a gente tem que fazer títulos que vendam. Não adianta a gente mandar como título de mensagem
por exemplo, informações importantes. E daí? É importante para quem? Que informação que tem ali, né? Então, o que chama a atenção do meu público, né? O que seria alguma mensagem que realmente impactaria essas pessoas através do título e que faça essa pessoa abrir o e-mail? E aí que eles não sejam muito extensos, né? E que a gente use aí 6, no máximo 10 palavras, que já é muito até, como título da mensagem, mas que chamem a atenção dessas pessoas e façam com que elas efetivamente abram aquele e-mail. E aí a gente também precisa saber conquistar essas pessoas na primeira chamada que a gente tem logo no topo da mensagem, tá? Daí a importância de usar tipologia adequada, de usar cores adequadas e de usar ilustrações e imagens adequadas para o perfil do público para quem a gente direciona a mensagem, tá? Então, passou esse primeiro filtro de ter um título interessante, de ser lido, né? A gente precisa fazer com que as pessoas continuem lendo e respondendo efetivamente. E aí, o que é responder efetivamente? Se é varejo e se eu vendo produtos, responder efetivamente é o cliente comprar o produto que eu estou divulgando, tá? Quando a gente trabalha remarketing, em muitos dos casos a gente acaba tendo um resultado bem mais interessante, tá? E aí, falando ainda sobre o título, né? Então, quando definir o assunto, procurar questionar. Vocês, como consumidores, vocês recebessem um e-mail com o título que vocês criaram, vocês abririam a mensagem, né? Eu falo que a gente precisa se colocar muito como um filtro também de tudo que a gente trabalha como comunicação, né? A arte que a gente cria, ela desperta nossa atenção, porque se a gente acha que ficou ruim, é porque ficou ruim eu ia falar um palavrão, mas pra caramba, né? Então, se a gente faz isso com a arte, o mesmo vale para uma chamada de e-mail, né? O assunto que vocês colocaram chama a atenção de vocês? Se vocês mesmos não abririam, então provavelmente não vai despertar a atenção de ninguém, tá? E aí, pensar que quando a gente trabalha isso de forma positiva, trabalhar newsletter, e nesse caso também, conteúdo de qualidade, assim como a gente trabalha conteúdo de qualidade para outras mídias digitais, para Facebook, para Instagram, para YouTube, para qualquer outra plataforma digital, a gente também precisa trabalhar conteúdo de qualidade para o e-mail, tá? Então, precisa pensar estrategicamente em como a gente vai trabalhar isso, tá? E aí, a pessoa decidiu abrir o e-mail. Ok. O texto, por mais que a gente consiga trabalhar um texto relativamente grande, se tratando de texto publicitário, a gente precisa ser interessante para o cliente, né? Então, coisas que precisam pensar. O publicitário, ele é objetivo. A gente tem que falar muito em poucas palavras. E a gente não pode ser redundante, repetitivo. Então, se eu usei uma imagem, eu não preciso explicar aquela imagem, né? A imagem, ela vai dar apoio para o texto que vai ser trabalhado ali também, tá? A gente usa muito como exemplo a maçã, isso principalmente quando trabalha teoria da comunicação, né? Você coloca lá uma maçã, escreve embaixo maçã. O cara sabe o que é uma maçã. Então, eu não preciso colocar maçã e colocar embaixo que é uma maçã, né? Para o e-mail, a lógica é essa também, né? Então, fiz uso de uma imagem, eu não vou explicar aquela imagem, tá? A gente precisa saber complementar aí o conteúdo com vídeos também, se for o caso, né? Agora, procurar evitar situações em que a pessoa precisa clicar em alguma coisa para ela ver a imagem, clicar em alguma coisa para ela ver um vídeo, tá? Então, a imagem central, ela precisa estar ali no corpo da mensagem, de preferência em linguagem HTML, que é a linguagem central de web, né? Embora para site a gente use CC, use JavaScript, enfim, outras linguagens aí de web, mas a gente precisa saber trabalhar isso para que a pessoa receba a mensagem e ela consiga ler tudo que tem ali, tá? E aí, sobre a oferta, né? Então, a pessoa recebeu a mensagem, qual a oferta, né? Então, o que a gente tem a oferecer para essas pessoas e para que as pessoas não marquem a gente como spam e eles continuem recebendo, tá? Então, a gente pode ter uma plataforma de news, ou seja, de notícias, dependendo do tipo de empresa, seria o perfil mais adequado, né? Principalmente num B2B, trabalhar perfil de news, de notícias,
acaba sendo interessante, né? Então, a gente vai atualizando as pessoas com as quais a gente se relaciona em função de novidades da empresa, de novos produtos que estão sendo lançados ou algo do tipo, tá? Agora, dependendo do perfil, são ações promocionais ou mesmo ações institucionais que mostram um pouco das características da empresa, mas tudo que gere valor e tudo que crie conteúdo relevante, tá? Se está lançando um produto, divulga esse produto. Se está criando uma oferta, se é um desconto, divulga essa oferta, divulga esse desconto. Para quando a gente lida B2C, que é empresa e cliente, né, cliente final, a gente vai mais nesse caminho, tá? E aí sempre fazer com que o cliente sinta que aquilo é uma vantagem para ele, que ele está sendo tratado de forma diferente de pessoas que não recebem essa comunicação. Então, o que gera vantagem para o meu cliente? Tá? Ele tem que ver naquela mensagem algo como uma oportunidade. Então, não simplesmente divulgar um produto, igual eu recebo às vezes, e vocês devem receber também, né? Trocentos mil e-mails, mas que às vezes parece que o produto está até mais caro do que quando a gente consulta no próprio site, né? Isso aí não é relevante, isso aí não traz oportunidade. E aí as pessoas acabam deletando e deixam, inclusive, de abrir as mensagens que passam a vir também, porque a gente vê que, mas ele não está me trazendo nada de vantagem, não está me trazendo nenhuma oferta especial, né? Então, por que eu vou manter relacionamento com essa empresa, tá? Então, a gente tem, sim, e criar oportunidades para fazer com que as pessoas se interessem pelas mensagens que a gente envia, tá? Se for oferta sazonal, eu não sei se vocês acompanharam, mas essa Páscoa para as empresas que estavam, empresas de chocolate, que normalmente tem um pico de vendas aí, né, por conta dessa sazonalidade desse evento da Páscoa, eles, na verdade, estão fazendo muitas ações, né? A Cacau Show tem feito muita ação nesse sentido, de dar desconto de 30% quando a pessoa compra 2 ovos de Páscoa, no segundo ela dá 30%, se compra 3, no valor do terceiro ela dá 50% de desconto, que seria o equivalente a dar 25% de desconto nos 2 outros produtos que a pessoa seleciona, e faz a entrega gratuita para quem compra acima de R$100, né? Normalmente essas são ações que, se a gente está num momento normal, né, de vida, eles fazem pós-Páscoa, né? Mas por toda essa situação, pessoas em casa comprando menos e tudo mais, eles têm feito muita divulgação a respeito dessa ação promocional. Para quê? Para que eles não fiquem com esse produto estocado, porque isso para eles vai dar um prejuízo absurdo, né? A Americanas fez algo parecido também, mas o deles eles estão focando muito na entrega e, na verdade, eles estão com várias promoções para os produtos relacionados à Páscoa. Então, provavelmente, passando Páscoa vai cair ainda mais, porque já é uma estratégia da Americanas trabalhar isso, né? Mas para vocês terem uma ideia, a Americanas, se você compra com eles, eles têm uma taxa de entrega diferente da Cacau Show, né? Mas se você compra com eles, em 2 horas depois, às vezes 1 hora depois, o produto já está na casa da pessoa, né? Então, ou se você não quiser pagar pela entrega, você pode retirar em uma das lojas, então faz a compra, retira, e aí não necessariamente precisa entrar no ambiente deles, tá? Mas, enfim, são empresas que estão fazendo estratégias de e-mail marketing e, na verdade, de outras mídias também, que é o tipo de situação que a gente não pode... Na verdade, nenhuma estratégia de e-mail marketing, turma, a gente foca só no e-mail marketing, tá? A gente tem que trabalhar aí um marketing mix realmente, um marketing mix, não, desculpa, gente, mas um mix de mídia realmente para que a gente faça uso de várias plataformas para trabalhar a nossa comunicação. Você quer falar alguma coisa, Marcos? Não? Tá. Mas então pensar nisso, né? Por exemplo, se é uma oferta sazonal, essas ofertas de Páscoa agora, elas são de característica sazonal. E aí a gente precisa realmente vender uma oportunidade para que as pessoas vejam, poxa, vou comprar, os caras estão dando desconto, então chegou a hora aí de fazer a compra desse produto, né? Ou como a gente tem, por exemplo, as Black Fridays, que estão até melhorando, mas ainda são um pouco Black Fraud da vida, né? Mas, enfim, a pessoa ela tem que ver vantagem. Então, a gente vende vantagem. E aí, a gente acaba tendo resultado, tá?
Outras coisas que eu até coloquei, mudei aqui no e-mail, e as empresas têm trabalhado muito isso. Eu tenho recebido muita mensagem de hotel. Para os hotéis, na verdade, está bem complicado, porque as pessoas não estão viajando, né? E tudo bem que essa não é o pico de sazonalidade deles, embora a Páscoa seria aí um feriado em que eles têm um perfil de público aí que viaja e que faz uso desses estabelecimentos, né? Mas para os hotéis está muito difícil também, porque quem vai viajar agora? Né? Tudo bem, a gente tem... Eu tenho recebido, eu sou cliente da Latam por causa das viagens e tal. Eu tenho recebido o e-mail da Latam todo dia de promoção. Eu faço eu faço São José, São Paulo, São Paulo, Porto Alegre, e aí tá lá o trecho 2.000 pontos. Hoje eu recebi e-mail de trecho a R$90. Gente, Tipo, porque eles quase todo dia chega alguma coisa, porque tem que vender, né? Eles não estão vendendo. Então, chega a ser chocante, assim, mas quem viaja de avião hoje, né? Eu tenho recebido também a Latam, não só a Latam, recebido a Gol também, falando sobre isso. Eles têm mostrado os procedimentos deles em relação à higienização das aeronaves e tudo mais, mas a gente sabe que é um risco, né? E, na verdade, são essas pessoas que circulam que acabam levando o vírus de um lugar para o outro, né? E sabe que uma coisa que eu achei um pouco incoerente, talvez um pouco incoerente, não sei se é a palavra correta, mas eu recebi esse e-mail eu voei para Porto Alegre agora dia 18. E aí nós recebemos esse e-mail de nossas aeronaves contêm o filtro tal, álcool gel, não sei o quê. Quando nós chegamos no avião, não era álcool gel livre, como ele falou no vídeo, que não, todo mundo vai ter álcool gel. Não era livre. Nós levamos o nosso na mochila, bonitinho, porque foi dia 18 de março, ainda não estava nem em quarentena, não tinha estourado ainda. Mas nós levamos por precaução. Mas eu recebi o e-mail, estava ali o presidente da Gol no Brasil, não, porque nós estamos trabalhando e não sei o quê, lembra? E chegando no avião não tinha, era um bagulho tipo normal, tu sentou na tua cadeirinha, o avião vazio, 50% da capacidade. Talvez se pedisse, bem lembrado, talvez se pedisse a gente conseguisse alguma coisa, mas não era da forma como eles não era nessa não era como eles apresentaram, assim. Também eu acho que tem que ter esse lance da coerência. Se tu fizer um e-mail marketing onde tu tá vendendo uma coisa, tu tem que entregar aquilo lá, né? Exatamente. Aí é onde você tem que denunciar, porque, querendo ou não, é uma propaganda enganosa. Dependendo do que for, sei lá, falado num anúncio ou alguma coisa do tipo, você tem que meio que... Pô, tá isso, tem que acontecer isso, entende? Arregaça eles e ganha uma grana, cara. Porque... um jeito de ganhar grana fácil. Ganhar uma grana assim, né? Porque, na verdade, principalmente na época que ele foi, ainda estava começando. Eu não sei como eles estão hoje. Eu acho que talvez, como isso agora, né, tá bem pior, talvez eles estejam se precavendo um pouco mais, mas é meio arriscado também, hein? Eu estive conversando... Sua família de lá e, de repente, já estava até comprada a passagem, né? Mas... não, eu já estava com tudo organizado, porque teoricamente seria a formatura do meu irmão, nós compramos as passagens, acho que em outubro ou novembro, e chegando lá foi tudo cancelado. Mas eu conversei com um amigo que trabalha na Latam, ele faz os voos internacionais da Latam, ele falou que as companhias aéreas estão mantendo um voo por doméstico, um voo por dia. Porto Alegre, São Paulo, um voo. São Paulo, Rio, um voo. Tipo, tá tudo muito reduzido. Porque não tem passageiro, né? Quem vai viajar agora? Nós fomos e voltamos com os aviões com, tipo, 50%, se tivesse 50% de capacidade. Muito absurdo. Para as empresas aéreas, na verdade, elas são das que estão tendo mais... Na verdade, para as empresas como todo, está bem difícil, né? Mas a gente já vê
empresas menores que estão, inclusive, comprando, devolvendo as aeronaves que foram quebrando, né? E devolvendo as aeronaves que foram compradas. Então, é um cenário que está bem complicado, realmente. Para você ter uma ideia, você falou disso das promoções, né? O Hotel Urbano chegou a divulgar uma promoção para Orlando. Gente, me coçou a mão para comprar, juro para vocês, por R$1.000, passagem e hospedagem. Gente, R$1.000 tá de... O problema é que o dólar é R$5, ferrou a vida, né? Tu vai Porque chegar em mesmo Orlando e sendo- tu não vai gastar, é só ficar em casa, tipo, só ficar no hotel, tipo, estou em Orlando, porque é 5 e alguma coisa. Tá impossível. Tá quase né? R$6, se eu não me engano. Para quem compra dólar turismo, tá bem caro. A última vez que eu olhei tava 5,40, mas já deve ter subido mais, porque só o dólar comercial tava em 5,20, né? Então, para comprar quem dólar. depende de turismo de uma forma geral, tá bem complicado. Agora, ao mesmo tempo, eles precisam ser efetivos nesses e-mail marketing, e são todas empresas que trabalham com e-mail marketing, né? Para que eles minimizem esse cenário, porque senão daqui a pouco todas essas empresas quebram, né? Então, o e-mail marketing acaba sendo aí uma ferramenta que eles podem fazer uso também. Vocês querem comentar alguma coisa, meninos? Alexandre, Marcos. Marcos, se Alguém? puder, Oi? você quer comentar alguma coisa? Não? Não? Você tira... obrigada. Só para a gente deixar sem o chiado. Outras coisas que a gente tem que procurar evitar também é a questão de replicar mensagem, né? Que está em outra mídia. Então, por exemplo, se eu já trabalhei uma comunicação específica nas mídias de Facebook, ou de Instagram, ou na TV, ou jornal, revista, para que a gente não seja repetitivo nisso também, né? Então, a gente até já falou, por exemplo, sobre storytelling, que é contar uma historinha, né? Trabalhar esse tipo de estratégia é bem interessante, porque a gente vai criando conexões aí e vai passando mensagens diferentes em cada uma das plataformas, né? E a gente procura reforçar nessas comunicações só o que é essencial. Então, entender que cada plataforma tem uma característica específica e que a gente precisa saber entender as características de cada uma delas, e as mensagens precisam ser trabalhadas de acordo com essas plataformas, né? Em alguns casos, a gente vai ter mais texto e a gente vai, inclusive, às vezes falar sobre partes técnicas de determinado produto ou serviço, né? Enfim, em outras, a gente vai ser totalmente objetivo e vai trabalhar uma chamada e imagem, né? Mas a gente precisa entender as características de cada uma dessas plataformas ou meios de comunicação que a gente usa para que a gente não fique redundante demais, né? Agora, os esforços principais precisam ser mantidos. Então, comentei, por exemplo, da Cacau Show. A Cacau Show tem como comunicação principal falar que tem um desconto de 30% e depois 50%. Isso é uma informação importante. E isso, sim, pode ser replicado em várias mídias. A forma como eu apresento isso não necessariamente vai ser a mesma, entendeu? Então, entender as características de cada uma. E aí, a gente vai, inclusive, fazendo esses links. Por exemplo, quem estava na live de ontem, Alexandre, a gente fez uma live com o pessoal do Embarque Nessa. Eu sei que alguns dos alunos que estão aí participaram também, e talvez tenham visto depois outros também. Eles trabalham YouTube, LinkedIn não, YouTube, Instagram, Facebook, uma estrutura de comunicação falando de viagens, né? E eles frisaram isso também, né? Da importância da gente identificar as características de cada uma dessas mídias, né? E trabalhar a linguagem de cada uma dessas mídias. E o que a gente publica em uma, a gente não necessariamente publica na outra, né? Então, quem estava ontem participando da live deve ter percebido isso também. Então, o tipo de material que eles trabalham, por exemplo, nos vídeos, né? São diferentes, por exemplo, das características que eles trabalham no Instagram, né? Eles falaram, inclusive, da questão do público. O público é diferente em uma plataforma e em outra, então a gente também precisa se ligar nisso, né? Que não necessariamente o nosso público que acompanha numa plataforma vai ser a mesma pessoa que vai visualizar os nossos outros materiais, e aí a nossa linguagem também precisa conversar com cada uma dessas pessoas, né? E que aí que a gente cause impacto, né? Em relação às mensagens que estão sendo trabalhadas, tá? Pensar no momento certo para enviar essas mensagens também é importante, tá?
até porque a gente não pode ficar lotando a caixa de e-mail das pessoas e nem se colocar no momento em que as pessoas têm mais e-mail na caixa delas. Então, piores dias, por exemplo, para a grande maioria dos segmentos, fim de semana e segunda-feira, né? Principalmente para quando a gente lida com e-mail corporativo. Então, e-mail corporativo, normalmente, tem um acúmulo de mensagem aí que vem desde sexta-feira, sábado, domingo e mesmo segunda-feira, né? Então, para esse período, é o pior período para a gente mandar e-mail marketing se a gente quer um resultado real, né? Então, evita isso. Dá para pular para terça? Manda na terça-feira, né? Dependendo, se a gente consegue mensurar, por exemplo, se a gente usa MailChimp ou Benchmark Mail, a gente consegue visualizar quando as pessoas abrem a nossa mensagem, né? Quando que é mais efetivo a leitura das mensagens. Então, de repente, é uma terça, é uma quarta, uma quinta-feira, né? Dependendo, sexta-feira já é um dia ruim também. Agora, por exemplo, se eu trabalho com uma casa de shows, balada, enfim, segmentos em que o fim de semana vai ter um agito maior, aí talvez valha a pena reforçar, né? Por conta do segmento, por conta das características, tá? Então, é mais uma situação que a gente não tem uma fórmula mágica, né? Mas que a gente precisa identificar o horário e o dia em que a gente consegue realmente resultado das pessoas que têm acesso ao material que a gente envia, tá? Senão a gente vai ser só mais um e-mail no meio de 1 trilhão. E aí, eu trouxe para vocês nos slides também, depois deem uma olhada, que ele já está lá na área de vocês também, tá? Em relação à criação e manutenção dos bancos de dados. A primeira dica é começar adquirindo uma lista, não necessariamente comprando, tá? E se for comprar uma lista pronta, tenha muito cuidado e identifique muito o perfil de empresa com o qual você atua, né? Para ver até onde isso tem validade. Mas o ideal é que a gente construa essa lista, tá? E aí, se possível, para construir essa lista, usar informações que vocês já têm, ou seja, quem são aquelas pessoas que já se relacionam com a empresa, ou mesmo lidar com sindicatos. Por exemplo, se a gente vai lidar com empresas do comércio, buscar sindicato do comércio para ter contato dos clientes, eles passam essa relação se você é cadastrado também. Ou a CI, por exemplo, que é do comércio e indústria, né? Se a gente lida com indústria também. Então, são listas aí que a gente consegue levantar com mais facilidade e que, na verdade, elas vão ser efetivas para a empresa, né? Se possível, ter uma página de cadastro, né, no site da empresa, porque aí a gente vai ter pessoas que realmente têm interesse pelo produto ou serviço que a gente presta e que realmente buscam receber informações que a gente tenha a compartilhar, tá? Existem alguns perfis de empresa em que vale a pena criar ações de indicação de amigos, né? Até fugindo um pouco de e-mail, mas, por exemplo, a gente estava falando de área de turismo. O Booking faz muito isso. Então, para quem usa, por exemplo, fiz uso do Booking, ele me gera um link que, se eu indicar para outras pessoas, a partir do momento que a pessoa usa, eu ganho R$50 e a pessoa ganha R$50. Gente, já fiz muito isso de trabalhar um link e aí mandar para um monte de amigo, e para mim foi ótimo, né? Porque, por exemplo, já teve evento que ia ter, que as pessoas iam ter que se deslocar, e aí eu mandei meu link para todo mundo, e aí todo mundo que usou meu link eu ganhei R$50. E a pessoa ganhou R$50 também, né? Então a gente acaba ganhando um troquinho aí, tá? Vale super a pena, tá? E a gente consegue trabalhar isso através dos e-mail marketings também, né? Mostrando para as pessoas estratégia desse tipo, você ganha desconto, essas lojas de varejo, tipo Americanas, Submarino, elas fazem muito isso também, né? Eles estão no momento que eles precisam vender. A Magalu, né, com o aplicativo do Magazine Luiza, ou mesmo através do site do Magazine Luiza, eles divulgam isso através de e-mail marketing e fazem com que as pessoas divulguem para que eles também ganhem bônus em função disso, né? Como eu havia comentado com vocês, ter estratégia integrada de marketing, ou seja, integrar todas as ações que a gente realiza nas várias plataformas e nos vários meios de comunicação que a gente tem aí através da nossa, que a gente tem à disposição da gente, né? Em alguns casos, a gente faz muito uso de hot sites,
né, para fazer com que as pessoas cadastrem o e-mail delas, e aí, através desse hot site, eu vou criando a minha base de e-mails, tá? E manter a função original da lista também, né? Se a gente se propõe para que a gente não fuja disso e para que as pessoas continuem tendo interesse em receber as informações que a gente envia, tá? Para a grande maioria das empresas, uma das situações que funciona é criar ação promocional, tá? Então, pensar no negócio da empresa com o qual vocês estão trabalhando e pensar que tudo que a gente cria, que gera oportunidade para o outro, tende a ser bem visto, né? Então, a gente tem que pensar que quem vai receber a mensagem, ele tem que ver aquilo como, sei lá, eu sou o cara escolhido para receber a oferta X, né? Coisa que os amigos, de repente, não receberam. Então, vê aquilo como vantagem realmente, né? E aí as pessoas tendem a se relacionar mais com a empresa por conta disso, tá? Eu coloquei também algumas boas maneiras, tá? Eu juro que eu tô quase terminando, gente, porque hoje eu comecei um pouquinho mais tarde, né? Mas, enfim, pensar nas boas maneiras também. Então, a questão da ética é super importante. Várias das empresas têm seu próprio código de ética, né? E eles procuram trabalhar baseados nessas informações, nessas situações, tá? Então, se a gente lida como uma empresa, se eu sou, por exemplo, uma agência de publicidade, uma agência de comunicação, e atendo a um cliente, e esse cliente tem um manual de ética a ser seguido, eu preciso me guiar pelo manual de ética da empresa. Se não for o caso, se a gente trabalhar a Associação Brasileira de Marketing Direto, ela também tem as regras aí que a gente deve seguir e que orientam esse setor, né? Então, isso aí pode ser nossa base para que a gente não vá contra ninguém e não fira ninguém em função do que a gente está trabalhando como marketing, e-mail marketing, tá? Ter ações para registro e remoção, tá? Ou plataformas ou meios de registro e remoção, né? Então, se a gente trabalha, por exemplo, base de newsletter num site, ali através é um canal de registro, né? Então, as pessoas que têm interesse, elas vão criar os registros deles nesse site ou num hot site, por exemplo, né? E é importante que a gente sempre coloque mensagem, não é nem obrigatório, tá? Que o e-mail tenha isso. Mas é interessante ter falando que, olha, caso você não queira receber essa mensagem, responda com a palavra remover, ou enfim, crie um critério para que a pessoa seja removida da lista. E se a pessoa respondeu, gente, retire, tá? Eu tive um cliente uma vez que nossa, porque a gente atende as pessoas porque a gente às vezes precisa do dinheiro e gosta do dinheiro, né? Mas que eu odiava a forma dele trabalhar os e-mails marketings dele, tá? Porque para vocês terem uma ideia, o que ele não me deixava tirar nenhum e-mail da lista, tá? Ele usava justamente essas pessoas que respondiam para retirar e-mail para falar assim, ó, tá vendo? A pessoa respondeu, é porque ela tá lendo as nossas mensagens. Então precisa mandar mensagem direcionada para elas. Gente, foi o pior cliente que eu tive, eu acho que nesse sentido de e-mail marketing, que ele abusava disso, né? E ficava é uma situação bem difícil, né? Porque na verdade a gente segue um pouco do que o cliente pontua, mas por outro lado a gente está indo contra o que a gente colocou ali, né? Se eu estou falando quer ser removido, responda com a palavra remover, e aí é justamente para essas pessoas que a gente mandava mais mensagens, né? E aí, assim, acabou o contrato e fim, né? Sei lá como é que está a empresa hoje, é o tipo de empresa que eu não vou falar nome, né? Mas, enfim, a gente lida com situações como essas, de terem pessoas que fazem uso justamente dessa resposta para mostrar, olha, a pessoa está respondendo, né? Então, ela está recebendo, vou manter ela na lista, tá? Quando a gente trabalha, então, essa questão do cadastro, que no cadastro tenha lá um campo de autorização, né? Vocês já devem ter visto muito isso também. É importante a gente fazer uso desse campo, porque digitalmente ou eletronicamente, a pessoa está pontuando ali, ok, eu aceito receber informações da sua empresa, tá? Porque muitas das vezes não é a pessoa que está assinando a newsletter, muitas das vezes é a pessoa que está comprando um produto através de um e-commerce, ou, enfim, algum outro tipo de relacionamento está sendo realizado através do meio digital, e a gente consegue fazer uso disso
para trazer essa pessoa para a nossa base de dados, nossa base de e-mails, né? Mas é importante que a gente coloque lá para a pessoa ticar, né? Para a pessoa dar o ok dela, se, além de tudo, ela aceita receber informações sobre a empresa. Vocês já devem ter visto muito isso também, tá? Mas assim a gente age de forma mais ética, né? Com as pessoas que lidam e que se relacionam com as empresas com as quais a gente atua. Evitar usar arquivos anexados ou executáveis quando se trata de um e-mail marketing, tá? Diferente de quando a gente envia um e-mail para um cliente específico, né? Mas arquivos executáveis tem muita tendência de ter vírus e tudo mais, então a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, as pessoas já criam restrição a isso também, né? E mesmo os arquivos anexados podem carregar vírus também, então evitar isso, tá? Trabalhar mensagens que tenham relevância, né? Que sejam realmente do interesse do nosso público e fazer uso desses e-mails com uma certa frequência, para que a gente seja sempre lembrado e para que as pessoas mantenham um relacionamento mais próximo com a empresa que tá enviando as informações, tá? Ainda dentro dessas características, a questão de política de relacionamento que tem a ver com esses aceites, inclusive, né, de recebimento de mensagem ou não, e mesmo de remoção ou registro de e-mails, tá? Então, colocar de repente em algum link do site da empresa falando sobre isso, né? Como que funciona a política de relacionamento da empresa com o cliente, tá? Em alguns casos, antes da gente colocar um ok lá naqueles quadradinhos de que a gente aceita receber a informação, eles pedem para a gente ler a política de relacionamento da empresa, então é importante que isso exista, tá? E aí, sobre vantagens e desvantagens, né? Então, na verdade, os e-mails marketing, eles são vantajosos desde que a gente não faça uso apenas disso, né? Na verdade, nenhum tipo de comunicação deve ser feito de forma isolada. A gente tem vários canais aí que podem ser explorados por qualquer tipo de empresa e que, na verdade, quanto mais a gente é visto, mais a gente é lembrado, tá? Então, a gente nunca usa isoladamente uma estratégia de e-mail marketing e a gente, inclusive, reforça as ações de e-mail marketing através de outros canais, tá? Mas entender um pouco o que a gente pode utilizar, né? Então, a gente sabe que os e-mail marketing, eles são informativos, isso acaba sendo uma vantagem, a gente leva informação sobre a nossa empresa através de plataformas de newsletter ou de estratégias pensadas para e-commerce e tudo mais, mas, enfim, algum tipo de informação a gente está levando e a gente tem que se fazer vantajoso para o outro também, né? Então, pensar muito assim no ganha-ganha, né? As informações que são compartilhadas, elas precisam pensar no ganha-ganha, precisam ser produtivas para a empresa e precisam agregar valor para o cliente, tá? Se é uma estratégia de ganha-perde, ou seja, um dos lados ganha e outro perde, a tendência é que num longo prazo isso não se mantenha, não se construa essa relação, tá? E aí, como vantagem para o cliente, né? Manter o cliente atualizado de novidades do negócio e que isso, muitas das vezes, é visto de forma positiva também, tá? A gente tem também a vantagem de conseguir trabalhar promoções, muitas das vezes direcionadas por conta do remarketing, né? Ou seja, dessa situação em que a pessoa pesquisou um produto e aí, através dos dados que são armazenados, a gente consegue identificar esses IPs e direcionar mensagens para elas, tá? Existem programas que fazem isso, tá, gente? E aí a gente acaba tendo até mais resultado, né? Se a gente atua dessa forma. E também para quando a gente vai trabalhar lançamentos, né? Para lançamentos funciona super bem estrutura de e-mail marketing, porque a gente faz chegar isso como uma novidade para o outro e tudo que é novidade também desperta interesse, tá? Agora, sobre algumas limitações, né? Então, a gente tem aí vantagens do que a gente pode usar e de retorno que a gente pode ter, mas se a gente não trabalha estrategicamente com outras plataformas, na verdade, a gente acaba nem sendo tão efetivo assim, tá? Tem que tomar cuidado com esses contos que a gente tem aí de vendas de lista, né? Então, se acha que uma lista vai ser efetiva porque você comprou uma lista qualificada,
né? Isso aí entra como uma desvantagem e a gente inclui isso como uma limitação também, tá? Essas listas, elas não necessariamente fazem a mensagem chegar para as pessoas que a gente gostaria, então isso é uma limitação, né? Direcionar a mensagem para o público errado, tá? Outra coisa, se a gente pensa que a gente vai conseguir fidelizar clientes por conta do e-mail marketing, é outra situação que também não funciona bem assim, tá? É importante a gente usar para que a gente seja lembrado sempre, né? E acaba sendo mais uma plataforma aí de comunicação que a gente pode usar, tá? Mas simplesmente isso não fideliza cliente, tá? E mesmo para quem pensa que dá para usar só isso para pesquisas, por exemplo, de satisfação, o retorno de pesquisa de satisfação só por e-mail marketing é muito baixo, tá? Então, a gente tem que enviar para um número muito grande de pessoas para que a gente tenha uma amostra razoável. Então, isso seria uma outra limitação que a gente encontra nos e-mails marketing. E aí, nesse caso, não é que a gente não possa compartilhar pesquisas através do e-mail marketing, mas que a gente também faça uso de outros recursos para que a gente busque respostas das pessoas em relação à pesquisa que está sendo realizada, tá? E aí, para fechar, ainda sobre limitações, né? A questão da segmentação. Se a gente trabalha com listas não qualificadas e que não foram construídas pela própria empresa ou pela gente, dificilmente a gente consegue segmentar as pessoas que estão ali, tá? Então, tem que tomar um cuidado nesse sentido também. Mas a gente tem a questão de mensuração, né? Então, através da mensuração, a gente consegue identificar aí algumas informações que podem ser relevantes, tá? Então, a mensagem de hoje é muito essa, tá? E-mail marketing, por mais que muitos aí não agreguem nas ações de comunicação digital, eles ainda são efetivos para alguns perfis de empresas. Já vou abrir para você, tá, Flávia? Tá bom, então. Para alguns perfis de empresa, na verdade, a gente tem resultados excelentes, mas não necessariamente a empresa ela vai ter essa resposta se ela não souber jogar a favor dela, tá? Então, as principais dicas seriam: criem listas próprias, né? Busquem trabalhar essas listas através de clientes que vão até a loja física ou através de cadastros em hot sites ou no site da empresa. Trabalhem conteúdos relevantes e que realmente sejam do interesse do público de vocês. Criem estrutura para que eles sejam mandados de forma frequente, tá? Inclusive com datas que são mais interessantes aí de serem enviadas para cada segmento de empresa, né? E procurem mensurar o que dá mais resposta. Assim como a gente trabalha isso nas mídias digitais, a gente também vai trabalhando isso através dos e-mails marketing para verificar o que trouxe mais retorno do meu cliente, seja através de vendas, seja através de respostas a e-mail, seja através de acessos ao site da empresa, tá? Então, a gente consegue mensurar aí esses dados, tá bem? Flávia, o que você gostaria de perguntar? Ou pontuar? Oi. Essa questão de mensagem aí, de sempre, né, ser lembrado e tudo mais, eu trabalho bastante na empresa, só que, assim, em forma no WhatsApp mesmo. Você acha que também é válido? Apesar de ser mais informal, sei lá, né, do que um e-mail? Uhum. Na verdade, assim, o WhatsApp, ele tem aproximado muitas as pessoas das empresas, né? O ideal, quando a gente usa o WhatsApp, é para que seja feito uso. Hoje o WhatsApp tem o WhatsApp comercial, né? E que a gente consegue, inclusive, usar número que nem é de celular, mas um número da empresa para isso também, tá? Então, trabalhar dessa forma, tomar cuidado com lista, não criem grupos, tá, gente? Pelo amor de Deus, eu já vi Não, empresa, credo, é muito feio. curiosa uma vez como empresa. Esses dias uma mulher me colocou num grupo de salão de Gente, beleza, um monte de mulher, não entendi nada. isso é muito errado, porque você expõe os seus clientes. E o ruim de Tá? colocar, fazer em grupo, que ninguém fala no grupo, fica aquela coisa vazia. Tipo, meio que você rola uma comunicação ali, só que de gente que você nem conhece, você fica, tipo, perdido, você fica, tipo... E você expõe o número dos seus clientes, né? Isso aí pode gerar até processo, gente, dependendo de quem é
Na verdade, tem situação, não foi nem isso. Ó, é que eu lembrei de uma outra situação aqui que é pior ainda. Eu tive um aluno uma vez que ele trabalhou em telemarketing, eu não lembro se era na Tivit ou na Atento, e ele buscou um monte de telefone de gente famosa. Uma das pessoas era o Silvio Santos. E ele virou para mim e falou assim: Pri, o que você acha de eu ligar para ele? Eu falei: você está maluco? Você assina na empresa que você não pode fazer uso dessas informações. Isso é crime, inclusive. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, no caso do WhatsApp, com o telefone dos nossos clientes. A gente não pode expor essas pessoas, né? No meu caso, foi uma única vez que me colocaram num grupo de empresa que eu coloquei meu telefone, tá? Eu fiquei furiosa. Na hora que me colocaram, eu já saí do grupo e mandei mensagem. Falei: que é isso? Eu falei: acaba com esse grupo. Cria uma lista de transmissão, né? Talvez por não conhecimento, não entendimento da ferramenta por parte da empresa, porque muitas dessas empresas não contratam a gente, né? Que deveria ser o que eles deveriam fazer. Mas, enfim, e aí acabam usando a plataforma de forma errada. Da mesma forma que a gente não pode expor os e-mails dos clientes. Então, por exemplo, nessas plataformas, Benchmark Mail, MailChimp, a gente não vai mandar com cópia para todo mundo o nome dos e-mails das pessoas, né? E quando a gente faz uso, por exemplo, do e-mail da empresa para enviar e-mail, mensagem para vários clientes, a gente não pode colocar lá no para ou no cópia aberto o e-mail de várias pessoas, que isso eu já também recebi, gente, e é muito errado, né? Tem coisas que, na verdade, até tudo bem. Por exemplo, teve uma premiação uma vez que foi realizada pelo MEON, que é a revista online e impressa que a gente tem aqui na região. É uma revista que vale a pena acompanhar, que é das mais estruturadas que a gente tem hoje. Eles fizeram uma premiação que era o Como Legusta, que era para premiar profissionais e estudantes de publicidade numa ação de comemoração ao aniversário da cidade. E aí eu fui chamada para ser jurada. Nesse caso, eu não achei de todo ruim para mim, né? Eles colocaram todos os e-mails em cópia aberta, né? E aí tinha o e-mail de diretor das televisões, das TVs daqui da região, dos outros meios de comunicação, do pessoal das agências, né? Então, era o pessoal que eles convidaram para o júri. Na verdade, como a gente ia se reunir, até tudo bem, né? Porque era o e-mail para marcar o dia que essas pessoas iam se reunir para avaliar as peças e julgar aí o que era mais interessante. Agora, por exemplo, para mim foi interessante. Para os diretores desses grandes meios de comunicação, provavelmente não foi tão interessante assim, porque o e-mail deles foi exposto só entre o júri, mas foi exposto, né? E uma falha de uma empresa que não deveria ter falhado nesse sentido, tá? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, tá? Para colocar sempre em cópia oculta, se for uma mensagem que vai para várias pessoas e que sai da plataforma de e-mail da empresa realmente, né? E para o WhatsApp vale a mesma regra, né? Ou para o WhatsApp ou para o Telegram, criem listas de transmissão para a gente não expor as pessoas, até porque muitas das vezes a gente está lidando aí com grandes empresários, com grandes personalidades, e a gente não pode expor os contatos pessoais dessas pessoas, tá bem? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Frisar mais alguma coisa? Não, tá tudo bem. Não, talvez. Tá tudo certo aqui comigo. Tudo certo. Tranquilo. Quanto ao assunto, tá tudo certo. Mas se a aula for acabar, eu vou falar de uma coisa que eu vi essa semana que eu achei muito louca. Da imagem de uma empresa, como ela pode se queimar. Bate, então conte para nós. Barbaridade. Não, vocês não viram a situação do Madeiro? Vi. Ah, fiquei sabendo. Ele piorou depois. Olha, Ele isso mandou. aí Ele Teve mais coisa depois que ele falou? Ele depois falou. ele demitiu funcionários, né? Ele falou aquilo que ele falou. Sim. E ele na semana seguinte ele teve que demitir 600 funcionários. E aí o índice de rejeição da marca Madeiro subiu 73%.
Tipo, 73%, numa pesquisa feita, 73% das pessoas disseram que estavam, tipo, meio que com asco da marca. Razão, Absurdo. né? E aí... Porque, na verdade, o cara podia ter explorado o segmento dele de várias outras formas, né? Tudo bem, para quem é desse ramo, aqui em São José está rolando, por exemplo, vocês devem ter visto também um vídeo dos donos de restaurante, de vários perfis. Tanto restaurantes de estruturas menores, como desses restaurantes que a gente sabe que eles têm um custo mais alto pelo prato, mas mostrando, gente, nós continuamos trabalhando e a gente precisa da ajuda de vocês para que a gente não demita, né? Então tem rolado aí, o pessoal tem compartilhado bastante, e a gente sabe que é uma situação ruim, né? Para todo mundo, para os empresários está mega difícil, para quem é funcionário está mega difícil. Mas a gente tem que ter um cuidado muito grande, principalmente um cara, dono de uma estrutura como Madeiro, na forma como a gente se posiciona, né? Não, o número de menções do Madeiro subiu 80% de maneira negativa. Uhum. E aí, eu estava dando uma olhada na proposta que o Outback fez, não sei se tu viu essa, Pri. Eu achei sensacional. O Outback doou todos os ovos de Páscoa que tinha para ele vender em todas as unidades do Brasil, os ovos de Páscoa que o Outback todo ano vende, eles doaram para mercadinhos de bairro, esses mini mercados, para os mini mercados poder vender e ter 100% de lucro e não fechar as portas. Não, eu vi isso também. E aí a gente vê, né, na verdade, posicionamentos, né? O Outback teve a... Desculpa, Pri. Nem sempre a empresa ela vai conseguir se sustentar dessa forma, que o Outback Claro. é uma empresa, né, é forte, mas Madeiro também é, Sim. né? E aí não tem como a gente não comparar, né? São duas redes grandes que estão em várias cidades e olha o posicionamento de um totalmente social, claro que vai além do social, a empresa ela faz isso também pensando no retorno positivo de marca dela, claro. E que vai, né, aumentar assim, a aproximação com o cliente e mesmo de valor de marca e tudo mais. Agora, o outro, ele poderia usar desse momento, de repente ele não consegue doar alguma coisa. Ok, também não é todo mundo que precisa sair doando. Mas era só ficar quieto. Ou isso, só fica quieto. Se ele fica quieto, o que aconteceu com o Madeiro? O número de menções ao Madeiro subiu. E aí essas menções, 76% eram negativas. O Outback teve um número de menções nas redes sociais superior ao do Madeiro. E mesmo tendo sido mais, 80% dessas menções eram positivas. O cara não precisava... Se ele não falasse nada, ele não ia ser mencionado. E exatamente. Pronto. Exatamente. Sabe? Se tu não vai fazer alguma coisa que vai, como tu disseste, alavancar a tua marca, aproximar com o público, cara, muito ajuda quem não atrapalha. Era só ele ter ficado frio e a marca dele não ia perder tanto. E reforça a estratégia de delivery, reforça a estratégia de drive. Tudo bem que eles não têm muita estrutura para drive. A outra rede deles tem, que é o Jerônimo. A Jerônimo, né? Embora que demora pra caramba ali, né? Pelo que falam, eu nunca tive paciência de ir, né? Eu tive nos dois. O Jerônimo não é... O Madeiro é um absurdo de rápido, mas o Jerônimo não é demorado, não. O Jerônimo não é? Porque eu só tive resposta negativa. O Madeiro, assim, fui poucas vezes, mas foi ok, né? Eu não sei, assim, como deu tão certo a estrutura deles de criar o totem para um produto que é relativamente caro, né? E para o tipo de produto que eles oferecem, mas para a proposta deles funciona, né? O Jerônimo, na verdade, sempre desisti de ir lá, das vezes que eu pensei em ir por conta... Para ver como é que já é, né? É empresa da mesma rede e eu já tinha essa imagem negativa deles. Então, talvez eles estejam errando já há muito tempo. Né? É que o Jerônimo, a proposta dele é ser uma linha mais econômica do Madeiro, e aí, quando tu chega lá, a variedade é muito baixa. Tu tem, tipo,
Eu acho que, se eu não estou enganado, são 4 lanches. lanches. 4 lanches só. Só que a única coisa que muda é o tamanho deles, que eles colocaram lá se eu não me engano, é o tamanho e muda que tem um vegetariano no meio lá, que não faz muita diferença. Tem um vegetariano e 3 lanches diferentes. Um é de frango e 2 de carne e tal. Em relação ao Madeira, é muito diferente. Mas repercutiu muito esse posicionamento do Júnior Dansky lá. Repercutiu de uma maneira muito negativa. E repercutiu em tudo que é canto, assim. Eu conversei com os amigos que eram viciados em... Eu tinha amigo que ia toda semana no Madeiro e que fala que não vai mais, sabe? Então, você vê, esse é um caso. Já estava fidelizado, que é o mais difícil da gente fazer, né? E eles perderam. Né? Vamos ver aí quais vão ser os próximos capítulos aí, né? Mas eu espero que ele tenha percebido a besteira que ele fez e tente minimizar isso aí, né? Porque a marca dele só tem a perder. Mas já deu uma crise grande, né, Pri? Com esse lance das demissões também aumentou. As empresas aderindo àquela campanha de não demitir, né? E ele mandando 600 pessoas embora. Claro que é complicado, é muito difícil tu conseguir manter quadro e tal. Mas enquanto umas marcas estão se segurando, outras, que nem ele, demitindo 600 pessoas, é muita coisa. Cara, é que ele não soube usar um tipo de marketing correto também, né? Ele só fez. Não protegendo ele, porque ele é totalmente errado. A pessoa às vezes fala sem pensar. Só que não dá para falar sem pensar para quem tem uma estrutura dessa, né? Sim. Então chama alguém, faz uma consultoria, né? Pois é, tu tem alternativas, existem pessoas que tu contrata justamente para escrever um texto bacana para ti. Exatamente. Uma agência que vai cuidar da tua imagem, vai... Agora talvez ele pegue sei lá, existem aquelas agências de controle de dano da imagem. Consultoria de crise, exato. Talvez ele tenha que apelar para uma coisa assim, mas aquilo que eu estava comentando antes, se ele simplesmente tivesse ficado quieto, ele não tinha causado essa crise tão grande. Depende, né? Não sei. Se ele ficasse quieto, não. Talvez assim, demitir funcionários ia gerar um certo impacto, né? Mas não... Ele conseguiu piorar mais ainda, né? A fala dele anterior... somado à demissão. Exatamente. Nós não podemos, como é que foi? Nós não podemos parar por 5 ou 7 mil que vão morrer. Cara, não. A empatia estava logo ali. Né? Gente, respeita o nosso atleta, né? Por favor, pô. Oh, que isso. Gente, eu preciso sair, viu, Pri? É isso ou você vai falar mais alguma coisa? Por hoje é isso. Eu acho que assim, esse exemplo que o Alexandre trouxe é importante todos acompanharem. Na verdade, a gente tem que ver sempre o que as empresas têm feito de positivo ou negativo, porque isso tudo vira exemplo para a gente, né? E pensar que, na verdade, a gente tem que sempre pensar em todas as plataformas de comunicação que a gente pode usar a nosso favor, não contra, como fez aí o pessoal do Madeiro, o dono do Madeiro, né? Que é pior ainda. Mas, enfim, saber usar essas plataformas a favor da empresa, porque a gente consegue se aproximar muito dos nossos clientes e a internet tem ajudado ainda mais, né, a fazer essa aproximação. Tá bom? Gente, por hoje é isso. Alguém tem mais alguma coisa, mais alguma pontuação? Não? Acho que não, Pri. Não, Pri, gostei muito da live do Paulo. Eu achei interessante o livro que ele vai publicar, inclusive. Eu tinha feito uma pergunta. Ele é o ilustrador do livro. Ele fez a capa e as ilustrações. Pri, qual que é o livro? Eu não consegui anotar na hora. Eu tenho em algum lugar, porque na verdade eu vi nos stories dele, tá? Mas eu não lembro o nome. Mas depois qualquer coisa eu compartilho com vocês, ou mesmo no perfil do Paulo deve ter também, tá? Ele é maior gata, né? Marcos. Mas não perde tempo, tá assim, certo. Quem não assistiu, dá uma olhada depois, de vocês que ainda estão aí, tá? Porque quem tiver acesso ao Instagram, porque ele é um profissional assim que teve um crescimento muito bacana, né? E poder compartilhar isso é bem legal também. Eu vi que tinham vários ex-alunos lá também na live, é até legal de ver,
né, a turma retomando aí para acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Mas é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada mesmo. E aí eu vou tentar baixar esses vídeos, porque eu vi que o pessoal não está conseguindo acessar só pelo link, né? Para quem tem metodologia comigo, eu já estou baixando os vídeos e subindo pelo YouTube. E esses eu vou subir pelo YouTube também, para compartilhar com os colegas, tá? Oi. Tchau, Pri. Boa noite. Muito obrigado pela aula. A prova vai ser vai ser baseado nas conversas que a gente tem tido, vai ser nos slides. Não, vocês podem se guiar pelos slides, tá? Se vocês quiserem, depois eu até envio, sei lá, no WhatsApp, onde é mais fácil. Acho que no WhatsApp. No grupo do... Eu envio nos dois, no Multiplicadores e no grupo do primeiro, que eu sei que vocês estão... Obrigados. Né? A galera se apartou do NPP. Mas aí eu mando nos dois grupos, então, e aí vocês podem se basear nos slides. Tá? No dia 22, na outra semana ainda, eu vou ver, porque eu gosto de fazer até o Kahoot. Matheus deve lembrar, que o Matheus ainda está aí. Sim, Kahoot. Por favor. Não sei se daria para a gente... Kahoot é uma plataforma de perguntas, que eu acho que não dá para a gente fazer aqui. Então, eu vou ver se tem alguma outra forma da gente trabalhar uma dinâmica de perguntas e respostas, e aí eu preparo vocês também para a prova. É que eu não sei se vai ter como, tá, gente? Porque pelo Kahoot, por exemplo, não rola. O Kahoot é site? O Kahoot é um site em que eu consigo colocar, por exemplo, as perguntas, aí vocês respondem através de ícones, tá? E aí ele vai criando, inclusive, uma dinâmica para quem é mais rápido e quem responde mais corretamente, ele vai somando pontos e depois a gente tem aí quem foram os alunos com melhores desempenhos. Tá? Porque aqui tem a opção de compartilhar a tela. Quem usa o Note pode compartilhar a tela que está no computador, assim, se for o caso, sei lá, se for viável. Eu prefiro... Eu tenho feito as minhas lives pelo celular porque a minha qualidade de som fica melhor, tá? Eu fui testar pelo computador, eu não gostei muito, não. E mesmo minha qualidade de câmera é bem mais ou menos. Sim. Mas eu vou dar uma pensada se dá para a gente trabalhar de alguma forma isso ou se eu consigo trabalhar, sei lá, né? Para fazer uma revisãozinha. Vai estar nos slides, tá? De repente uma revisão, mas de qualquer maneira vai estar nos slides o conteúdo da prova. Estou agradecido. Beleza, Pri, valeu. Valeu, Pri, boa noite. Obrigada. Até semana que vem. Valeu. Valeu, Pri. Tchau. Tá bom? Se Até amanhã. Sim, senhora. Tchau, tchau. Tchauzinho.